Ainda não. Como é que podia fazer um já e aí vocês ligam, esperam um pouquinho e falam? Como é que é? Mas aí vocês ligam ao mesmo tempo ou não tem nada a ver? Você? Ah. Então pode ligar. Melhor slide é aquele que só tem texto. Ah, ele não permanece? Você enquadra. Depois ele volta. Tem um ajuste dele. Bom, vamos fazer assim, né, Gelson? Ô, Renato, para edição, quando eu estou filmando lá o dos alunos, eu faço um sinal assim. A entrada tem que começar. Então, tudo pronto? Muito bom dia. Parabéns ao CETEP pela iniciativa em promover esse ciclo de palestras sobre inovações do ensino e inovadores. O tema que eu escolhi, eu tenho muito prazer em falar para vocês sobre a experiência gratificante que tem sido... O que aconteceu? É no ar, né? É no ar que grava. Para voltar tem que ser no play. Aí é no play que volta e avança.
Mas aí você não precisa gravar em cima, não, deixa continuando aí. Muito bom dia. Parabéns ao CETEP pela iniciativa em promover esse ciclo de palestras sobre inovações e inovadores no ensino. Eu tenho muito prazer em falar para vocês sobre a experiência gratificante que tem sido ensinar tirando pedras no caminho. A TPC, com a sigla, dá um pouco mais de intimidade, né? Mas o que é a TPC? É uma modalidade de ensino-aprendizagem que busca valorizar a utilização do livro técnico-científico. Principalmente naqueles casos em que nas ciências exatas, por exemplo, a matéria é um pouco mais densa, um pouco mais árida, um pouco mais difícil para a compreensão do estudante que se inicia nessa matéria. Então, a TPC busca justamente tirar as pedras do caminho. De que forma? Com a utilização do livro. O livro, que nesse caso representa o repositório da formulação conceitual dessa matéria. Simbolicamente, então, esse livro constitui um caminho de pedras. E a TPC procura remover essas pedras do caminho, mas de que forma? Com a utilização do livro posteriormente à aula. Então, vamos usar o livro, sim, mas não previamente à aula, que cria aquele impacto negativo no aluno, que passa a considerar como aquela matéria quase que intransponível. Também não é o livro durante a aula, em sala de aula, tentando explicar o que está no livro. Porque aí o que vai ocorrer é ensino sem aprendizagem. Com a TPC em aula, após remover as pedras do caminho, aí sim, a utilização adequada do livro posteriormente à aula, depois da aula. Interessante observar que o papel do professor ao remover as pedras é o papel de facilitador e, ao mesmo tempo, de motivador. Mas cabe ao aluno caminhar esse caminho. Então, o professor, ele não carrega o aluno pelo caminho, nas costas ou no colo. É o aluno que tem que fazer o seu caminho. Descalço ou não, mais rápido, mais devagar, enfim, na sua velocidade, é o aluno que faz o seu caminho. A pedra no caminho, com o significado de obstáculo, já foi retratada poeticamente na literatura brasileira. Quem lembra versos tão maravilhosos assim? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Quem é o autor? O maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Na pós-graduação, eu tenho uma disciplina que se propõe ensinar ao pós-graduando uma técnica de apresentação de seminário. Essa técnica é composta por uma tríade: a criação de visuais, o uso do aparelho de projeção e a exploração de recursos de oratória. Dessa disciplina, eu retirei
um tópico para constituir justamente o tema dessa palestra: tirando pedras no caminho. Já ouviram falar em padrões de comunicação, no plural, mais do que um? Por exemplo, o livro. Será que tem um padrão livro de comunicação? Sim, claramente. Por exemplo, o aluno que faz tese, ele vai lá buscar o manual, lá as diretrizes para a elaboração da tese, que constitui claramente um padrão tese. No caso do livro, vamos buscar inicialmente um caso bem particular. Vamos considerar como exemplo um livro de receita de cozinhas. Já observaram qual é o padrão livro para o caso específico de receita de cozinha? Existe claramente um padrão. Que padrão é esse? A receita se inicia sempre com a discriminação dos ingredientes e as quantidades, para depois abordar o modo de preparação. É o típico padrão livro para receita de cozinha. Obviamente tem que ser assim. A cozinheira, ao optar por um determinado prato, a providência inicial, qual tem que ser? Separar os ingredientes com as suas respectivas quantidades, para depois começar a preparação do prato. Então, esse é o padrão livro para receita de cozinha. Agora, há também programas de TV que tratam desse assunto, desse tema, receita de cozinha. E o que ocorre na TV? Muitas vezes o apresentador, ele leva para a TV o mesmo padrão livro, receita de cozinha. O que ocorre? Ele mostra os ingredientes, as quantidades, depois prepara o prato e assim por diante. O que torna comum a situação em que a pessoa que assiste a esse programa, quando se interessa por esse determinado prato, já lamenta que perdeu os ingredientes, a etapa dos ingredientes. Não é possível mais fazer essa receita, fazer esse prato. Então, o equívoco qual foi? Levar para a TV o mesmo padrão livro de receitas de cozinha. O que se conclui é que deve existir também um padrão TV para receita de cozinha. Que padrão seria esse? É um padrão provavelmente inovado pelo Daniel Bork no programa Receita Minuto da TV Band. Qual é o padrão lá desse programa? Inicialmente se mostra o prato pronto, esteticamente belíssimo. Em seguida, alguém experimenta, acha uma delícia. Depois, a preparação do prato. E, por fim, para encerrar, aí sim, a lista dos ingredientes com as respectivas quantidades. Repara que está invertido. Então, o padrão TV é praticamente o contrário do padrão livro para o assunto receitas de cozinha. Mas vamos voltar para o nosso caso, para o caso do livro, o livro técnico-científico, que é o objeto aqui da nossa TPC. Então, existe claramente um padrão livro. Vamos recordar, por exemplo, quando éramos criança, e pela primeira vez tivemos uma aula de logaritmo. Então, nos apresentaram o texto lá do livro e o que dizia para começar sobre logaritmo. Vamos considerar o número A positivo e diferente de 1
e um número b positivo, chama-se logaritmo de b na base a ao expoente x, que se deve dar à base a, de modo que a potência obtida seja igual a b, etc. Então, é o padrão livro para a introdução ao assunto logaritmo. Como padrão livro, ok, excelente, nenhuma crítica, tem que ser assim mesmo. O problema, o equívoco do professor é levar para a sala de aula esse padrão. E aí não funciona, parece muito complicado, uma coisa que na verdade não é complicada. Se começou pela formalização do conceito. Tentou-se usar em sala de aula, o padrão livro é inadequado. Para explorarmos bem a capacidade da TPC, vamos antes apresentar um conceito muito importante. O conceito de que toda apresentação precisa ter um objetivo pré-estabelecido. Lá na disciplina da pós-graduação, eu faço com os alunos um exercício preliminar. Mas para o final da disciplina, todos apresentam um seminário sobre tema de livre escolha, já aplicando a técnica aprendida na disciplina. Mas no início, antes desses seminários, tem um exercício muito interessante. O exercício consiste em contar um filme em 5 minutos. Então eu dou lá uma relação de pouco mais de 20 filmes sobre a temática professor-escola. O aluno escolhe, se candidata como voluntário para contar o filme em 5 minutos. Mas qual é a novidade? Ele tem que estabelecer um objetivo para essa apresentação. O que pode ser o objetivo para apresentar, para contar um filme em 5 minutos? Um objetivo pode ser convencer vocês a assistirem a esse filme. Se o objetivo é esse, então eu posso contar o final do filme? Claramente que não. Então veja que ao estabelecer um objetivo, automaticamente eu determino uma estratégia para a minha apresentação. Esse caso do filme é muito interessante, é muito didático, porque dá para a gente observar diferentes objetivos. Outro objetivo, o que poderia ser? Poderia ser demonstrar que eu entendo de cinema. E aí eu vou falar do diretor, dos atores, da fotografia, dos prêmios. Enfim, eu vou usar o filme como pano de fundo para evidenciar o meu conhecimento sobre cinema. Semelhantemente, sobre história. Outro objetivo, que poderia ser? Eu quero, por exemplo, defender uma ideologia. Eu quero defender que sou contrário à pena de morte. Então eu uso os argumentos de um determinado filme para justamente reforçar a minha ideologia. E o filme, de novo, é pano de fundo para aquela minha tese, para aquela minha proposta. Nesse caso da ideologia, eu posso até usar o mesmo filme num outro exercício, com um objetivo contrário, favorável à pena de morte, utilizando os mesmos filmes com os argumentos que me interessam, compatíveis com essa minha ideia. Então veja que para esse exercício de contar um filme em 5 minutos, eu tenho aí várias opções de objetivo. Outras situações em que eu preciso fazer uma apresentação. Por exemplo, no congresso científico, eu tenho que apresentar um artigo e às vezes só tenho 10, no máximo 15 minutos. Normalmente, o que as pessoas fazem? Tenta contar tudo sobre o artigo
para que depois o público não precise ler lá nos anais. É aquela correria, não dá para evidenciar o que é mais importante, fazer hierarquia de valores. Não funciona. Então, no caso do artigo em congresso, o objetivo poderia ser motivar, interessar as pessoas para lerem os artigos, o artigo nos anais depois. Despertar o interesse para o meu trabalho. Eu vou escolher alguns aspectos do artigo, aqueles mais interessantes, obviamente, para fazer essa motivação. Outra apresentação, a aula. E aqui é justamente o tema da nossa palestra. É a TPC. Na aula, o objetivo, tirar as pedras do caminho, para que depois o aluno tenha facilidade em ler, em estudar o livro. Essa questão do objetivo de apresentação, ela é muito importante, mas é muito esquecida também. Geralmente se esquece disso. Geralmente se acha que a apresentação tem que contar tudo sobre aquele assunto. Então, 5 minutos não vão ser suficientes para contar o filme, 10 minutos vai ser um tempo impossível para falar sobre o artigo e assim por diante. Normalmente, quando não se estabelece objetivo nenhum, a apresentação pretende falar tudo sobre aquele determinado tema. E aí não funciona. Para exemplificar um caso de aplicação em detalhes da TPC, eu não vou utilizar lá o logaritmo, porque é difícil para a gente lembrar como teria sido lá, criança, no ensino médio, quando nos apresentaram esse bicho de 7 cabeças que era logaritmo. Como hoje, passado um bom tempo, a gente viu que é uma coisa simples, somos todos já craques em logaritmo, o exemplo não funciona bem para mostrar esse impacto negativo de trazer o livro para a sala de aula, o não uso da TPC. Então eu vou buscar um outro exemplo numa área do conhecimento provavelmente alheia à de todos vocês aqui. Eu vou ao direito penal. No direito penal, no curso de direito, os primeiros artigos do Código Penal constituem a disciplina Direito Penal 1. E o aluno de direito, ao cursar Direito Penal 1, é tão leigo em direito penal quanto a qualquer um de nós. Então, se o professor leva o código para a sala de aula e se propõe a ler e depois explicar, não funciona. Aquilo parece complicado. Mas com a TPC o que se faz? Deve-se primeiro tirar as pedras do caminho e o aluno estudar o código em casa, depois da aula. Então vamos exemplificar. Se fosse o caso do professor que está com o código na mão, faz a leitura do código, e está todo mundo, cada um com o seu código na mão, tentando acompanhar. Vamos ver como seria o artigo 13 do Código Penal. É um artigo que tem uma certa dificuldade, principalmente no seu parágrafo 1º. Então, abrindo o Código Penal, no artigo 13, o que nós temos? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão
sem a qual o resultado não teria ocorrido. No parágrafo 1º, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, estamos simulando aqui aquela aula em que o professor lê o artigo 13, todos leigos no assunto, e aquele impacto ruim de tema complicado. Agora, vamos imaginar a situação em que se usa a TPC. Então, como é que se faz? O código está guardado. O professor não está falando em artigo nenhum. Então, ele começa contando uma historinha bem simples, em que um indivíduo A atira no indivíduo B, é grave, é fatal, o indivíduo B morre. Então, nessa historinha, nós temos primeiro um resultado. Qual é o resultado? É a morte do indivíduo B. É um crime? É um homicídio. Qual foi a causa desse crime? Foi a ação do indivíduo A atirar no indivíduo B. Então, foi uma ação. Em outro caso, poderia ser uma omissão. Alguém conhece caso em que uma omissão pode gerar um homicídio? Por exemplo, o de uma mãe que tem o seu bebê, deixa o bebê lá no carrinho ou no berço, coloca comida na mesa e diz para o bebê: come quanto quiser, quando quiser. E se retira. O bebê morre por inanição. Omissão gerando homicídio. Voltando à historinha do tiro. Ao indivíduo A, cabe a responsabilização, cabe a incriminação pelo homicídio consumado. O Código Penal tem um termo para isso. Cabe a imputação ao indivíduo A. Ao indivíduo A é imputável o homicídio consumado no indivíduo B. Vamos agora progredir um pouquinho nessa historinha e enriquecer um pouquinho. Vamos acrescentar uma parte nova. Então a história começa do mesmo modo. A atira em B, tiro no peito, é grave, mas ainda não morreu. Antes que isso ocorra, no local em que o indivíduo B está, numa sala, a laje cai e mata o indivíduo B. E o legista atesta, sem dúvida, que a causa da morte foi a queda da laje. Não houve um traumatismo craniano, não tem nada a ver com tiro no peito. Então está fora de questão que a queda da laje a causa da morte de B. Essa queda da laje, ela ocorreu após o tiro. Está defasado no tempo. Então, a terminologia que o Código Penal usa para isso não é o termo depois, nem posteriormente. Ele usa um termo mais elegante, digamos assim. É uma causa superveniente, que ocorreu depois, defasado no tempo. Agora, observe, o fato da laje cair tem alguma ligação com o tiro ocorrido antes? Nenhuma. Então, é uma causa independente da outra? Sim. O código, para
grafar para deixar muito claro que é independente, a segunda causa da primeira, ele diz que é uma causa absolutamente independente. Então é superveniente, absolutamente independente e, mais ainda, a laje caindo, ela pode matar alguém por si só, independente do tiro que tenha havido antes. Então é causa superveniente, absolutamente independente, que por si só pode provocar a morte do indivíduo B. Nessa nova historinha, a pergunta é: e agora? Tem homicídio? A causa mortis é a queda da laje. Mas tem os fatos anteriores. Indivíduo A atirando no B com a intenção de matar. Esses anteriores, embora não tenham consumado o homicídio, constituem uma tentativa de homicídio. Então, o homicídio tentado é imputado ao indivíduo A, mas com uma pena bem menor do que a de homicídio consumado. Progredindo mais um pouquinho nessa história, antes, observe aqui que não se trata de novidade nenhuma, não é? Até no futebol é assim, não é? Se eu chuto uma bola, passa pelo goleiro, vai entrando no gol, mas antes de cruzar a linha, você chuta para dentro do gol, de quem é o gol? É seu. O que cabe a mim? Os fatos anteriores. O Datafolha vai cadastrar como assistência, não como gol. O gol é seu. Mas então, adaptando um pouco essa historinha agora, com o mesmo começo. Indivíduo A atira em B. A situação é grave. Alguém chama o resgate. Vem a ambulância. Mas no trajeto para o hospital, um acidente de trânsito com ambulância. Fatal. E o indivíduo B morre. Qual é a causa? O legista atesta que foi o acidente de trânsito. Traumatismo, não é? Que não tem nada a ver com tiro no peito. Então, a causa, acidente da ambulância. De novo, é uma causa que ocorre defasada no tempo, após o primeiro evento. Então, se repete a situação de causa superveniente. Mas agora, continua independente da causa anterior? Não, não é? O indivíduo B só está na ambulância porque levou o tiro. Se não tivesse levado o tiro, não estaria na ambulância. Então, é uma causa que independe. O código, no caso anterior, preferiu absolutamente independente. Aqui, em vez de dependente, ele diz relativamente independente. Então, sempre independente, ou absolutamente ou relativamente independente. O acidente de trânsito é uma causa que por si só pode matar o indivíduo? Sim. Então, causa superveniente, relativamente independente, que por si só pode matar. E aqui, tem homicídio? O que vocês acham? Na elaboração do Código Penal, os legisladores optaram por considerar esse caso semelhante ao anterior. Então, aqui também se trata de um homicídio tentado e não homicídio consumado. Na aplicação da ATPC, ou melhor, após a utilização da ATPC, então aí sim
o aluno é convidado a ler o código, a estudar o código. Ele tem que ir lá, tem que ir no livro. Lá está a doutrina consolidada, a doutrina formalizada. Só que agora ele vai encontrar um caminho sem pedras. Veja como fica fácil agora. Voltamos ao artigo 13. É tudo simples. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Fácil, né? E o parágrafo 1º? A superveniência de causa relativamente independente, acidente na ambulância, por exemplo, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Tranquilo? Então esse foi um caso de aplicação da TPC fora do domínio aí das ciências exatas. No uso da TPC, outros ingredientes devem fazer parte, são fundamentais. Um deles, a motivação inicial. Então, no início de toda a aula, o professor deve se preocupar em demonstrar para os alunos a relevância do tema que ele vai abordar. Deve motivar o aluno para esse tema. Muitas vezes não se faz isso. Admite-se que automaticamente o aluno está sempre interessado no assunto da aula, mas geralmente isso não ocorre. Então é papel do professor motivar, interessar, despertar o interesse do aluno no começo da aula, para a aula que vai ocorrer. Também o entusiasmo do professor. O professor tem que mostrar que ele gosta do assunto, mostrar paixão, não é? Para que o aluno também fique entusiasmado por estudar esse assunto. Aquele ator de Hollywood, Samuel L. Jackson, entrevistado no Actors Studio, programa da Multishow, canal da TV a cabo, foi-lhe perguntado, foi-lhe pedida uma dica sobre interpretação. E o Jackson respondeu: não saberia dar uma dica. Eu apenas diria que eu amo interpretar, que eu adoro subir ao palco do teatro, que eu amo entrar no set de filmagem. Essa foi a dica do Samuel L. Jackson. Outro ingrediente importante é a interação. Então, o professor deve sempre promover a participação do aluno para tirá-lo da passividade. É muito importante que isso ocorra. Há um filme que mostra bem a Sociedade dos Poetas Mortos, é um dos filmes lá daquela lista. O Robin Williams, aquele professor de literatura com uma metodologia toda especial de ensino numa escola inglesa, daquelas bem difíceis, não é? Numa determinada aula, um aluno faz uma pergunta que não tem muito a ver, mas o professor aproveita a pergunta, ensina alguma coisa e termina dizendo: mesmo assim, obrigado pela sua participação. Então, a interação é importante. Mesmo que não seja a interação explícita da pergunta, da resposta, mas o discurso de uma forma em que o professor pergunta, mas quase em seguida já ele mesmo responde, já é o suficiente muitas vezes para fazer o aluno pensar, para tirar da passividade em que ele estava.
Então, a interação é importante. E também, um outro ingrediente é induzir a conclusão. Em vez de o professor conduzir um discurso linear em que ele vai concluindo, apresentando a conclusão pronta, ao contrário, dê elementos para que o aluno tire a sua conclusão, se possível até antes que o professor. E aí, quando confere, lhe é prazeroso. Bingo! Acertei, concluí antes do professor. Para exemplificar a importância desse aspecto, não entregar a conclusão pronta, uma historinha. Vamos imaginar que você tem uma prova difícil, de um assunto que você tem muita dificuldade, e que eu sou teu amigo, sei tudo desse assunto e me proponho a te ensinar na véspera da prova. Deixa comigo, você vai ver que vai ficar fácil. Vou usar a TPC lá e você vai se sair muito bem na prova. Está tudo muito bem combinado assim, mas um dia antes, à noite, eu te telefono. E aí, tudo bem? Olha, liguei para te dizer que eu não vou poder mais te ensinar amanhã como estava combinado. Como? Você não vem mais? Poxa, mas que amigo da onça que você é, como que você faz isso comigo? Não, mas é que eu vou ter que viajar. Poxa, mas que você viaja outro dia, justamente amanhã. Não, sabe o que é? Eu vou a um velório. Ah, mas que velório? Velório tem aqui mesmo, tem vários todo dia, vai em algum deles aí, é tudo a mesma coisa. Não, sabe o que é? É o velório daquele amigo meu de infância, lá da minha cidade natal. Já te falei várias vezes dele. Ah, é? Então vá, você que fique com os mortos e abandona aqui os teus amigos. Vá, vá. Agora imagine esse mesmo caso, essa mesma situação, em que o telefonema ocorre de forma praticamente invertida. Então está tudo combinado para amanhã te ensinar, à noite eu te ligo. Olha, e aí? Rapaz, eu tenho uma notícia triste, viu? Lembra lá daquele meu amigo, lá da minha cidade natal, aquele amigão de infância? Ah, lembro, claro. Puxa, ele teve um acidente feio, hein? É mesmo? E aí? Olha, foi para UTI. É mesmo? E, olha, ficou na UTI, mas não teve jeito. Me ligaram agora há pouco que faleceu. Puxa vida, morreu mesmo? Morreu. E que hoje à noite tem o velório, amanhã cedo o sepultamento. É? E você não vai para lá? Qual foi a diferença das duas situações? Em que na segunda eu dei elementos para a pessoa tirar a conclusão que eu já havia tirado. A conclusão é a mesma, nada vai mudar. Mas na primeira eu entreguei a conclusão pronta. Não é agradável. A pessoa não comprou a conclusão pronta. Quando foi ela mesma a concluir, sem nenhum trauma, sem nenhum problema. Para concluir nossa palestra, então é sempre muito importante considerar que existe um padrão livro, a formulação conceitual, que é um padrão correto enquanto livro, nenhuma crítica, perfeito como livro. O problema é levar esse padrão para a aula. Na aula não cabe esse padrão. Na aula o objetivo tem que ser tirar as pedras do caminho, para depois
explorar com facilidade tudo que tem de muito bom nesse livro. Então, com a aula em que se utiliza a TPC, então o que se tem? Inicialmente, um tema, um assunto que metaforicamente constitui um caminho de pedras, difícil de ser trilhado, pode até machucar, não é? Mas que com a TPC se torna um caminho florido, um caminho com aroma agradável, um caminho prazeroso de ser caminhado. Mas sempre observando que é o aluno que tem que fazer o seu caminho. A semelhança daquela mamãe que tem em casa o seu bebê que começa a dar os primeiros passos. Na sala, a mamãe zelosa, cuidadosa, o que ela faz? Retira tudo que é obstáculo. A mesa com canto de vidro, etc., para deixar o caminho sem pedras. Mas é o bebê que tem que caminhar. A caminhada é dele. Obrigado. Vamos ficar mais para frente, né? Ou a mão solta. Tá. E aí fica até mais fácil de ver. Vamos fazer um teste? O Jornal Nacional, gravata, tudo, e bermuda e tênis embaixo, né? Isso que é assim, né, Renato? Agora não é mais porque eles filmam. É, fica de pé, né? Aham. Não, mesmo no Jornal Nacional apresentado, as laterais são abertas. Ah, é? Não era pra ter gente boa, não. Tá pronto? Você que manda aí, pode. Ah, já tá? 3, 2, 1. No outro módulo, temos a palestra sobre a TPC como um exemplo de utilização da técnica de apresentação com o projetor multimídia, o popular canhão de projeção. Aqui vamos ter os principais elementos teóricos da técnica de apresentação. Seria recomendável você assistir primeiro à palestra e depois voltar para cá. Então vamos aos procedimentos que compõem a técnica. Antes de mais nada, entendemos a técnica de apresentação como uma questão de forma, não de conteúdo. Então, para uma apresentação cujo conteúdo é bom, é ótimo, a técnica vai se preocupar com a forma de apresentação. Metaforicamente, vamos entender que a técnica constitui uma espécie de embalagem de um produto. Então, o conteúdo, o bom conteúdo, o ótimo conteúdo, é um produto bom, um produto ótimo, mas que não vai ser sucesso de vendas se não tiver uma boa embalagem. Então, é esse o papel da técnica de apresentação. A embalagem
do discurso do apresentador. Quando se tem uma apresentação sem técnica, dois pecados capitais são cometidos. Um deles em relação aos visuais que são inadequados. Muito texto, letra pequena, etc. Detalhes que vamos ver daqui a pouquinho. O outro pecado capital se refere ao apresentador. O apresentador com uma postura incorreta, então de costas para o público, muito preso à tela de projeção, etc. Então, nessas circunstâncias, numa palestra sem técnica, o apresentador se caracteriza como um simples explicador de visuais. Então, a essência da palestra passa a ser a projeção, não o apresentador. O apresentador, ele fica como refém da projeção. O que é uma apresentação? Uma boa apresentação é um discurso ilustrado por visuais. Não é a mera explicação dos visuais, mas é um discurso ilustrado por visuais, em que a essência é o apresentador, com seu discurso, com o conteúdo, com o conhecimento. Nesse caso, o apresentador, então, ele tem um papel de destaque na apresentação. Em termos da técnica de apresentação, o conjunto de fundamentos e procedimentos constitui uma espécie de tríade. Nessa tríade, nós temos, em primeiro lugar, a criação de visuais bem elaborados, depois o uso correto do equipamento de projeção, no caso o projetor multimídia, e para terminar, o emprego. Saiu com 2 cliques? Aquele do refém também, você deu 2 cliques. Eu percebi. E esse aqui veio criação de visuais e equipamento de projeção, e em seguida você já clicou de novo. Mas eu acho que ele está muito sensível aqui. Quer trocar pelo mouse, então? Não, acho que ele é mais ainda o outro, viu? É que eu não trouxe o... Não, vai aqui mesmo. Tá... O olhar está saindo muito da câmera ou não? É? Tem visão mais... Olha só. 3, 2, 1. No outro módulo, temos a palestra sobre a TPC, que constitui um exemplo de utilização da técnica de apresentação com o projetor multimídia, o popular canhão de projeção. Aqui, vamos ter os principais elementos teóricos que compõem a técnica de apresentação. Seria recomendável você assistir primeiro a palestra e depois voltar para cá. Vamos então à técnica de apresentação. Antes de mais nada, é preciso considerar a técnica como uma questão de forma. Então, temos um bom conteúdo para a apresentação e a técnica se propõe a tratar especificamente da forma de apresentação. Numa linguagem metafórica, a técnica seria a embalagem do produto. Então, dado um bom produto, dado um ótimo produto, para ele ser sucesso de vendas, ele necessitará de uma boa embalagem. Então, essa seria a técnica de apresentação. No caso em que não há técnica numa
determinada apresentação, normalmente são cometidos 2 pecados capitais. O primeiro deles é com relação aos visuais inadequados, com muito texto, sem cores, etc. Os detalhes vamos ver já já, para que os visuais sejam corretos. E o segundo pecado capital se refere ao apresentador. O apresentador, às vezes, com uma postura incorreta, de costas para o público, preocupado excessivamente com a tela de projeção, e o apresentador que se propõe a apenas explicar os visuais. Então, ele projeta e lê ou explica o que está projetado. Nessa situação, ele se torna um refém da projeção. Então, isso caracteriza uma apresentação sem técnica. Agora, o que é uma apresentação? O que é uma boa apresentação? Não é a mera explicação dos visuais. Ao contrário, uma boa apresentação é um discurso ilustrado por visuais. Nessa situação, o apresentador, que papel ele tem? Ele tem um papel de destaque na apresentação. Então, a essência da apresentação é o apresentador com o seu discurso. A técnica de apresentação, ela pode ser classificada como uma tríade. Essa tríade começa pela criação de visuais bem elaborados, pela utilização correta do equipamento de projeção, nesse caso o projetor multimídia, e pelo emprego de recursos de oratória. Então, para iniciarmos essa tríade, então começando pela criação dos visuais, inicialmente pode-se perguntar, o que são os visuais, os chamados slides lá do PowerPoint? Os visuais seriam a essência da apresentação? Não, de forma nenhuma. Ao contrário, os visuais devem ser considerados como acessórios à apresentação. Não no sentido de que não tenham importância, mas no sentido de que são acessórios, complementos, com o papel de agregar valor à projeção, mas sem constituir a essência da apresentação. Fazendo uma comparação com o carro 0 km, os acessórios ao modelo básico que enriquecem, que dão mais valor ao carro. Algumas regrinhas para a criação dos visuais. Inicialmente, o uso de ilustração e de cores. Ilustrações, não aquelas já prontas no PowerPoint, que já estão desgastadas pelo uso, e as cores, moderadamente, sem exagero, mas são importantes, inclusive nas figuras. Outro elemento importante para os visuais, o striptease e a animação. O striptease, o que é? Aquela projeção gradual dos tópicos, revelando aos poucos cada item do visual. E a animação, importante, ao contrário de uma imagem estática completa, uma imagem que vai se construindo aos poucos, inclusive numa figura. A legibilidade, importante, tamanho de letra, nas figuras, muitas vezes uma boa figura numa tese, num livro, é uma péssima figura para um visual. Precisa ter os traços mais largos, coloridos, etc. Para avançarmos nas regrinhas de criação dos visuais, vamos abrir um parênteses e comentar sobre regras de texto. Nós estamos condicionados com regras de texto para teses, para livros. Por exemplo, num livro, numa tese,
começa-se com um sumário, com os itens numerados. No texto, obviamente, tem frases, tem parágrafos, há padrão para fonte, padrão para espaçamento de linhas, etc. No texto, as figuras são autoexplicativas. A figura, por exemplo, de um diagrama de pizza, então as fatias são todas elas mencionadas, explicadas, inclusive com percentagem de cada fatia. Tem que ser assim, porque o leitor é solitário, ele não tem a quem perguntar. Então, é o padrão do texto. E nas figuras também, as legendas e as referências são regras para texto. Voltando à criação dos visuais, então pergunta-se, o visual é texto? Não, o visual não é texto, de forma nenhuma, é uma imagem. Então, na criação dos visuais, não se aplicam as regras que acabamos de ver para texto. Então, na criação dos visuais, não é necessário haver um sumário. Se você observar lá na palestra sobre a TPC, não há sumário. Nos visuais, em vez de frases e parágrafos, nós temos apenas palavras-chave ou tópicos. Por que isso? Com as frases, os parágrafos, não resta alternativa ao apresentador senão a leitura, o que torna-se muito monótono. Mas, além disso, quando se tem as frases, os parágrafos completos, não se consegue demonstrar que o apresentador é um grande conhecedor daquele assunto, porque a ele cabe praticamente o papel da leitura. Não há padrão para fonte, para espaçamento, etc. E nas figuras não há necessidade das legendas, das referências. Se eu vou utilizar um diagrama de pizza com o striptease, eu posso inicialmente projetar só as fatias e, após dizer qual é a fatia mais importante, por exemplo, o teclado, ao teclar, é que posteriormente à explicação do apresentador aparece escrito o que significa aquela fatia com aquela porcentagem. Então, caracterizando que o apresentador tem um discurso ilustrado por visuais e não que ele é refém daquela projeção. Ele precisa projetar para dizer o que é cada fatia, no caso do diagrama de pizza, por exemplo. Na criação dos visuais, um item importantíssimo é quanto ao número máximo de visuais. Muitos apresentadores não se preocupam com isso. Eles criam a quantidade sem estabelecer um número máximo. Em função disso, eu tenho notado em muitas apresentações às quais eu assisto, que o número de visuais, obviamente, depende do tempo da apresentação e tem girado em torno do dobro do tempo em minutos. Em média, eu tenho visto palestras de 20 minutos com 40 visuais. É muito, é um grande exagero. O apresentador fica naquela correria para tentar vencer todos os slides. Não funciona. O número que se recomenda nessa técnica aqui é de igual a metade do tempo em minutos. Então, para uma apresentação de 20 minutos, o número máximo seria 10 slides. Se você observar no outro módulo, lá na palestra sobre a TPC, aquela palestra foi refilmada para um tempo de 40 minutos e acabou
concluindo em 41 minutos. Então, o máximo de slides para aquele caso seria 20, número máximo, ou 19, ou 18, ou 17. Você pode observar lá que foram utilizados apenas 12 visuais, então bem abaixo do número máximo. Outro item importantíssimo é o chamado slide de transição. É um slide preto intercalado entre dois slides sucessivos. Para que isso? Ao passar pela transição com esse slide preto, é como se apagasse o projetor multimídia. Então, não há imagem nenhuma projetada. Então, o apresentador recupera para si a atenção do público. Com esse slide de transição corretamente usado, como que se faz? Antes de completar os comentários do slide anterior, já se apaga esse slide. Completa-se esse comentário com a projeção apagada, não é? Já se inicia o comentário do slide seguinte para depois projetá-lo, caracterizando assim que o discurso é ilustrado por visuais. Se você observar lá na palestra sobre a TPC, daqueles 41 minutos, para a projeção ficaram 28 minutos. E o tempo o tempo total dos slides de transição resultou em 13 minutos. Então, praticamente 1/3 da apresentação. Em média, cada slide de transição equivale, lá naquela palestra, a um tempo ligeiramente superior a 1 minuto em que o projetor ficou apagado, né? Evidenciando muito bem o discurso ilustrado por visuais. Outra utilização importante do slide de transição, esse slide preto, é fazendo o papel de no-show. O que é isso? No meio de um determinado slide, o comentário vai se alongar. Então, não há necessidade de permanecer com a projeção ligada. Então, pode-se entrar com esse slide de transição para apagar e depois, terminado esse comentário, o slide seguinte é uma espécie de cópia do anterior, só que já projetado no item que estava parado. Lá na palestra sobre a TPC, no visual número 6, lá no tópico sobre o filme, você pode observar o uso do no-show com um tempo um pouquinho mais que 2 minutos, para depois projetar novamente o slide número 6. Mais um item importante na criação dos visuais é que o último dos visuais necessariamente tem que ser o item da conclusão, no singular, não conclusões. É a conclusão da apresentação, a síntese do que é mais importante, do que se falou durante a palestra de mais importante. Então, na tríade, nós tivemos a criação dos visuais e agora falemos do equipamento de projeção, o uso correto do equipamento de projeção. É muito importante que se use o equipamento de projeção fazendo o exercício da comunicação frente a frente o máximo de tempo possível. Então, o que é isso? É olhar para o público o máximo de tempo possível. Essa é a comunicação frente a frente. A projeção, a tela, ela é para o público, não é para o apresentador. Então, é muito importante a comunicação frente a frente.
Outro item se refere à questão da iluminação. Uma apresentação não se equivale a um cinema em que se apaga tudo e só vai se acender a luz no final do filme. Na apresentação, é importante manter acesas todas as lâmpadas mais distantes da tela de projeção. Então, antes da apresentação, faça um teste com as lâmpadas. Obviamente, aquelas próximas à tela devem ser apagadas para não prejudicar a qualidade da projeção. Mas faça um teste e veja quais lâmpadas podem e devem ser mantidas acesas durante a projeção. Porque assim o público consegue ver o apresentador vê o público. Se alguém quiser fazer alguma anotação, alguma iluminação na sala. Outro item se refere a olhar a tela o menos possível. Então, a tela é para o público, não para o apresentador. Aqui ajuda muito se houver, além do projetor multimídia, um monitor, um notebook ou um monitor convencional, para que o apresentador olhe rapidamente a tela do monitor a cada clique que ele dá, a cada avanço que ele dá, ou no slide, ou no tópico dentro de um slide, e já rapidamente recupere a comunicação frente a frente. Dessa forma, ele vai olhar muito pouco para a tela, o que é bom, o que é importante. E também o uso restrito do apontador à lousa, a laser, ou o mouse, ou o laser para fazer algum apontamento na projeção, deve ser usado pouco, bastante pouco. É inevitável quando se tem alguma figura, quer se focar algum detalhe. Mas, por exemplo, em tópicos, se há o striptease, já não há necessidade de apontar com o laser, com o mouse. Tá? Quando for indispensável o laser, cuidado para não ficar circulando excessivamente. O público não gosta, não é bom. Para completar a tríade, temos agora os recursos de oratória, que podem ser resumidos numa única palavra: postura. Postura do apresentador. Então, o que é a postura? Então, o uso de uma movimentação moderada, né, de frente para o público, com a comunicação frente a frente, a gesticulação também moderada, nada de mão no bolso, mão para trás, uma gesticulação, a questão da voz, o volume adequado, a intensidade de voz, a entonação, o que mais? A dicção ou articulação. E ainda nesse item de voz, podemos adicionar uma linguagem de bom nível. Ainda nesses recursos da oratória, podemos dizer sobre o entusiasmo do apresentador. É importante o entusiasmo e também que o apresentador faça interação com o público, para que o público não fique passivo o tempo todo. Então, para concluirmos esses elementos teóricos da técnica de apresentação, fazendo uma síntese, então, a técnica, ela é a embalagem do produto, ela é importante para vender bem o produto. E a técnica é composta por uma tríade.
que tem a criação de visuais, o aparelho de projeção e os recursos de oratória. Na criação de visuais, o que é imprescindível é que os visuais não são texto. Os visuais são acessórios à apresentação. Os visuais, a projeção, não são a essência da apresentação. Quanto ao aparelho de projeção, é muito importante a comunicação frente a frente. Então, o bom exercício da comunicação frente a frente acaba representando um bom uso do aparelho de projeção. Quanto aos recursos de oratória, podemos resumir com a palavra postura, a movimentação, a gesticulação, a voz, etc. Em relação à técnica, nós podemos, então, adicionar, finalmente, que a apresentação, a boa apresentação, ela deve se constituir num discurso ilustrado por visuais. Não deve ser, de forma nenhuma, a explicação dos visuais, um apresentador refém da projeção. Pelo contrário, deve caracterizar sempre como sendo um discurso ilustrado por visuais. Tirar o bônus. Pode ir. Então tá. 3, 2, 1. No outro módulo, temos a palestra sobre a TPC como exemplo de utilização da técnica de apresentação com o projetor multimídia, o popular canhão de projeção. Aqui vamos ter os principais elementos teóricos da técnica de apresentação. Seria recomendável você assistir primeiro à palestra e depois voltar para cá. Vamos então aos procedimentos da técnica. Mas antes de mais nada, vamos entender a técnica de apresentação como uma questão de forma, não de conteúdo. Numa linguagem metafórica, a técnica de... Ela estava voltando. Eu não apertei. Nossa, foi lá para o slide não sei quanto? Nossa, a técnica é próxima. Vamos tentar pôr o pequenininho, vamos ver o que acontece. Pode ficar em cima do balão, né? Em cima do? Desse balão aqui, aparece. Ver se dá certo com... Aqui. Tive que parar porque o mouse aqui estava pulando vários itens de uma vez. Agora o USB, eu tenho a impressão que você pode baixar. É? Ok?
3, 2, 1. No outro módulo, temos a palestra sobre a TPC como exemplo de utilização da técnica de apresentação com o uso do projetor multimídia, o popular canhão de projeção. Aqui vamos ter os principais elementos teóricos da técnica de apresentação. Seria recomendável você assistir primeiro a palestra e depois voltar para cá. Na técnica de apresentação, temos uma questão de forma, não de conteúdo. Numa linguagem metafórica, podemos comparar a técnica de apresentação a uma... Eu não achei aqui, perdi. Por que você não usa na setinha aqui, ó? É pior ainda, mas aqui eu tenho a mão inteira. Renato, vê se dá para... Tá clicando aonde? No espaço. Porque pode Aí ser eu- aqui também, ó. Ou é no outro? Só se eu ficar com o dedo o tempo todo aqui. Não. Ah. Não, mas eu vou preferir lá mesmo. Deixa ele desligado. Aqui? É. Droga. Não, agora não, agora eu vou ficar sempre com a mão aqui, aí já... 3, 2, 1. No outro módulo, temos a palestra sobre a TPC como um exemplo de utilização da técnica de apresentação com projetor multimídia, o popular canhão de projeção. Aqui vamos ter os principais elementos teóricos da técnica de apresentação. Então, seria recomendável você assistir primeiro a palestra e depois voltar para cá. A técnica de apresentação é uma questão de forma, não de conteúdo. Numa linguagem metafórica, a técnica de apresentação representa a embalagem de um produto. Então, o conteúdo da apresentação, representando aqui um produto, ele só vai ser um sucesso de venda se ele tiver também uma boa embalagem. Então, esse é o papel da técnica de apresentação. Quando se assiste a uma apresentação sem técnica, normalmente se observam 2 pecados capitais. O primeiro deles, com relação aos visuais inadequados. Então, letras pequenas, muito texto, etc. Daqui a pouco vamos ver melhor essa questão dos visuais. O segundo pecado capital se refere ao apresentador. O apresentador com uma postura incorreta, de costas ou de lado para o público, muito preso à tela de projeção. E se os visuais são inadequados, tem muito texto, o apresentador fica lendo o que está projetado. O que constitui uma apresentação desse tipo, que faz com que o apresentador represente apenas um explicador de visuais. Então, nesse caso, o apresentador ele é refém da projeção. Então, nessa situação, a essência da apresentação passa a ser a projeção, não o apresentador, o que está equivocado. O que seria uma apresentação, uma boa apresentação? Então, já vimos que a essência da apresentação não é a projeção. A boa apresentação é um discurso
ilustrado por visuais. Então, realçando o papel do apresentador. Nessa situação, o apresentador tem um papel de destaque, não é um mero explicador de visuais. A técnica de apresentação, todos os seus procedimentos podem ser classificados de acordo com uma tríade. Nessa tríade, temos primeiramente a criação de visuais bem elaborados, depois o emprego correto do aparelho de projeção, nesse caso o projetor multimídia, e também o uso de recursos de oratória. Então, para iniciarmos essa tríade, então, primeiramente, a criação dos visuais, vamos entender o que são os visuais. São a essência da apresentação? Já vimos que não. Os visuais são os acessórios à apresentação. Eles complementam, eles têm um papel importante, mas secundário. Como acessórios, eles agregam valor à apresentação, enriquecem a apresentação, sem, contudo, constituir a essência dela. Algumas regrinhas para a criação de visuais, por exemplo, o uso de ilustração e cores. As ilustrações são importantes, mas não devemos usar aquelas já prontas do PowerPoint que já estão desgastadas pelo uso excessivo. As cores são fundamentais, desde que não haja exagero no uso delas. Outra regrinha é o uso do striptease e da animação. O striptease é a projeção gradual dos tópicos dentro de cada slide, revelando aos poucos o assunto que se desenvolve durante o visual. E a animação, para não se ter sempre uma imagem estática. Mesmo numa figura, é interessante incluir animação. E a questão da legibilidade. Então, tamanho de letra grande. Nas figuras, uma boa figura num livro, numa tese, pode ser uma péssima figura num visual. Precisa ter traços mais largos, cores, etc. Antes de avançarmos nessas regrinhas para a criação de visuais, vamos abrir um parênteses e vamos falar um pouquinho de regras de texto. Nós estamos condicionados às regras de texto, aos livros, às teses. Então, por exemplo, em todo livro, em toda tese, no início se tem um sumário com itens numerados. Já que é um texto, obviamente, há frases e parágrafos completos. Há padrão para fonte, para espaçamento de linhas, etc. As figuras, elas são autoexplicativas. Por exemplo, num diagrama de pizza, todas as fatias são nominadas, inclusive a percentagem a que se refere a cada uma delas. Ainda nas figuras, há legendas e referências. Então, essas são regras para texto. Mas, voltando aos visuais, eu posso considerar os visuais como texto? Não, de forma nenhuma. Os visuais não são textos, são imagens. Então, aos visuais não se aplicam essas regras que acabamos de ver e outras regras específicas para texto. Então, nos visuais de uma apresentação, não precisa haver sumário. Se você olhar lá a palestra sobre a TPC, não há
um slide com um sumário. Em vez de parágrafos e frases completas, apenas palavras-chave ou tópicos, como regra. Quando se tem frases, parágrafos, ao apresentador não cabe alternativa senão a leitura da frase do parágrafo, o que é bastante monótono para o público. Então, por isso, o emprego de palavras-chave, de tópicos como regra. Lá na TPC, você pode observar o uso de palavras-chave, de tópicos, com duas exceções. No visual número 2, o poema do Drummond, e no visual número 7, o artigo do Código Penal, como exceção. Na criação dos visuais, não precisa haver padrão para a fonte, para espaçamento. Isso seria a regra de texto. E nos visuais, as figuras não precisam ter legendas, referências, porque não são textos, são imagens. Na criação dos visuais, é muito importante observar o número máximo de visuais. Eu tenho visto muitas apresentações em que parece não haver essa preocupação. O apresentador criou livremente o número de visuais que achava necessário e normalmente isso dá como consequência um número excessivo. Eu tenho observado, em média, para uma apresentação de T minutos, um número de visuais igual ao dobro de T. Uma palestra de 30 minutos com 60 visuais. É muito, é uma correria e não funciona. Como fazer, então? O número recomendado é o da metade do tempo em minutos. Então, uma palestra de 30 minutos, o número máximo de visuais deve ser de 15. Como ficar abaixo desse número máximo? É simples, use a tesoura. Então, numa primeira tentativa, você cria os visuais, o número ultrapassa esse máximo, então você deve voltar e, com a tesoura, eliminar aquilo que não for tão importante, para se restringir a esse máximo de T sobre 2. Lá na palestra da TPC, a refilmagem foi programada para 40 minutos. Então, o número máximo de slides seria 20. Mas não foram empregados 20, nem 19, nem 18. Foram 12 slides, então um número bem inferior ao número máximo. Outro item importante na criação de visuais, que você pode observar muito bem lá na TPC, é o slide de transição. Um slide preto que faz com que, quando ele é acionado, apaga a projeção. Na tela você não tem projeção nenhuma. Então, nesse momento, o apresentador recupera para si a atenção do público. Lá na palestra da TPC, num tempo total de 41 minutos, os slides de transição ocuparam 12 minutos do tempo, 29 de projeção e 12 em que o aparelho estava como que apagado por causa do slide de transição. Então, em média, pouquinho mais do que 1 minuto para cada slide de transição. O slide de transição corretamente usado funciona da seguinte maneira: antes de terminar o comentário do slide anterior,
você já aciona o slide de transição, já apaga a projeção. Continua, termina, já inicia o visual seguinte, o slide seguinte, para depois projetá-lo, fazendo com que esse procedimento seja uma das formas de caracterizar aquele discurso ilustrado por visuais. O slide de transição também pode ser usado como no-show. No meio de um determinado slide, você tem um determinado tópico que vai exigir um comentário mais prolongado. Então, você não necessita que a projeção se mantenha durante todo esse tempo. Então, com o slide de transição, você apaga a projeção, faz esse comentário para depois retornar ao tópico seguinte do mesmo slide. Lá na TPC, observa que isso ocorre no slide número 6, no item sobre filme. Há um comentário de um pouco mais de 2 minutos. Então, durante esse tempo, houve o no-show com o slide de transição. Então, a projeção ficou apagada. E também, na criação dos visuais, não esqueça que o último deles tem que ser o slide da conclusão, no singular. A conclusão da apresentação, fazendo a síntese do que foi mais importante na apresentação. Não se refere aqui a conclusões de uma pesquisa, mas da apresentação. Então, pode ser uma definição, um conceito, enfim, tudo que foi mais relevante durante a apresentação é recuperado no instante final da conclusão. Bom, na tríade nós tivemos a criação dos visuais. Agora passemos para o equipamento de projeção. O correto uso do equipamento de projeção envolve a comunicação frente a frente. O que é isso? É o apresentador olhar para o público o tempo máximo possível. Então, evitar olhar para a tela e para o lado, para baixo, para cima, olhar para o público, para as pessoas, observar a reação de cada uma delas, o sorriso, a atenção, um sinal com a cabeça que está entendendo a apresentação. Enfim, essa é a comunicação frente a frente. Relacionado ao uso do equipamento de projeção, a questão da iluminação. É um equívoco considerar uma apresentação como uma sessão de cinema, em que se apagam todas as luzes e só depois do término é que voltam a acender as luzes. Na apresentação, devem ser mantidas acesas as lâmpadas mais distantes da tela. Aquelas mais próximas, sim, precisam ser apagadas para não prejudicar a qualidade da projeção. Mas as mais distantes, não. Mantendo essas lâmpadas mais distantes acesas, o público pode ver o apresentador ver o público e também o público pode fazer alguma anotação, se quiser. Relacionado com o uso do aparelho de projeção, também temos a questão da tela. Olhar a tela o menos possível, só mesmo quando for imprescindível. E aqui é recomendável o uso de um monitor na apresentação. Além do projetor multimídia, um monitor, um notebook ou um monitor convencional, para que o apresentador, ao clicar para avançar um novo tópico, um novo slide, ele olhe rapidamente para o monitor
e já recupere a comunicação frente a frente, para ele não precisar olhar a tela de projeção. Essa fica só para o público, ou quase que só para o público. Relacionado a esse aspecto, o uso bem restrito, no mínimo possível, do apontador a laser ou do mouse para fazer alguma indicação na projeção. Então, o laser ou o mouse, apenas no caso de uma figura, de um aspecto dela que precisa ser bem focado, quando se tem uma palavra, um tópico, não precisa do laser. O striptease já faz com que o foco fique nesse tópico, dispensando, portanto, o laser. Para completar a tríade, então, finalmente, os chamados recursos de oratória, que podem ser resumidos numa única palavra, a postura. Então, ao fazer a comunicação frente a frente, o apresentador precisa se movimentar, obviamente de uma forma moderada, mas sem ficar preso a um determinado local. Precisa gesticular também de forma moderada, mas sem a mão no bolso, sem a mão para trás, gesticulando com as duas mãos. A questão da voz é importante, muito importante. O volume adequado, a intensidade de voz, uma entonação, uma dicção ou articulação e, acrescentando a esse item da voz, uma linguagem de bom nível. Ainda, o apresentador deve demonstrar entusiasmo pelo tema, pelo assunto, e, sempre que possível, promover a interação do público, para que não fique passivo o tempo todo o público durante a apresentação. Para concluir esse módulo dos elementos teóricos da apresentação, nós vimos que a técnica, numa metáfora, ela é a embalagem de um produto e ela é constituída por uma tríade. Essa tríade tem a criação dos visuais, bem elaborados, o uso correto do aparelho de projeção e o emprego dos recursos de oratória. Na criação dos visuais, o que é imprescindível? Lembrar que visuais não são texto. A eles não se aplicam as regras de texto. O que são, então, os visuais? São acessórios à apresentação. Não são a essência, são acessórios, mas acessórios que agregam valor, coloridos, ilustrados, com animação, etc. No aparelho de projeção, nós podemos caracterizar como fundamental a comunicação frente a frente. Então, olhando o público o máximo do tempo possível, esquecendo a tela de projeção. Nos recursos de oratória, a palavra que poderia englobar quase tudo é a questão da postura, que envolve a movimentação, a gesticulação, a voz, todos aqueles itens que nós vimos. E, finalmente, temos a considerar que a técnica ela fica muito bem empregada se a apresentação ficou caracterizada como um discurso ilustrado por visuais. Como é que se obtém um discurso ilustrado por visuais? Então, o uso do slide de transição, de tal modo que se apaga o slide
antes de terminar a sua explicação e se inicia o próximo antes de acendê-lo, caracterizando esse discurso ilustrado por visuais. O no-show, o que mais? Dentro de um mesmo slide, sempre que possível, primeiro anunciar o tópico e depois, em seguida, projetá-lo, para que caracterize que o discurso é ilustrado pelo visual e não o contrário, que o apresentador é refém da projeção. E também que as figuras não sejam autoexplicativas. No caso do diagrama de pizza, por exemplo, na primeira projeção, as fatias não têm nome. Então, após o apresentador dizer, por exemplo, qual é a fatia principal, é que com o striptease aparece o nome daquela fatia, daquela porcentagem, caracterizando mais uma vez que o apresentador entende o assunto, que ele não precisa da projeção para dizer, nesse caso, o que é cada uma das fatias da pizza. Chega, né, Renato? Vou dar uma encostadinha ali, às vezes algum barulho de corredor. Né? Tá bom? Tá ótimo? Uhum. Então vamos lá. 3, 2, 1. Muitas vezes somos obrigados a fazer uma apresentação, seja na universidade, em eventos científicos ou nas atividades empresariais e comerciais. São, por exemplo, os seminários em disciplinas de graduação ou de pós-graduação, o exame de qualificação na pós-graduação, a defesa de tese, a apresentação de um artigo em evento científico, a prova didática em concurso para ingresso na carreira universitária, a apresentação para a diretoria da empresa de um projeto em desenvolvimento, a demonstração comercial dos serviços e produtos para clientes potenciais, etc. E muitas vezes essa obrigação nos aflige, parece uma missão difícil e aí desperdiçamos as oportunidades de sucesso que são as apresentações. Mas que tal, em vez desse sentimento de obrigação, de angústia, sentir um grande prazer em fazer apresentações? Aprenda a técnica divulgada nestes DVD e tenha muito sucesso nas suas próximas apresentações. Sou professor titular da USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, no Departamento de Geotecnia. Ensino Engenharia de Fundações, na graduação e na pós-graduação. Já concluí a orientação de quase 30 mestres e doutores. Tenho uma centena de publicações em revistas e congressos científicos, nacionais e internacionais, livros e capítulos de livros. Paralelamente, há mais de 10 anos, me dedico à preparação de pós-graduandos para a apresentação de seminários. Tenho uma disciplina de pós-graduação
em que ensino a técnica de apresentação. E, ao final, cada aluno apresenta um seminário usando a técnica aprendida. Essa atividade prática envolve minha participação com cada aluno em separado, desde a discussão dos visuais, dos slides, em elaboração pelo aluno, até uma prévia do seminário. Já são cerca de 500 alunos treinados por mim com a utilização dessa técnica, e o resultado tem sido excelente. Os alunos comentam a satisfação e o prazer que passam a ter nas suas apresentações, os elogios que recebem dos colegas, dos professores e dos chefes. Três, dois, um. Muitas vezes somos obrigados a fazer uma apresentação, seja na universidade, em eventos científicos ou nas atividades empresariais e comerciais. São, por exemplo, você está percebendo que o olhar está fora? Tá fora? E antes? Também. Não tem jeito, né? Uhum. Tá. Não, é assim mesmo. Tenta olhar para a câmera. Jogar um pouquinho, né? 3, 2, 1. Muitas vezes somos obrigados a fazer uma apresentação, seja na universidade, seja em eventos científicos ou até nas atividades empresariais e comerciais. São, por exemplo, os seminários de graduação ou de pós-graduação nas disciplinas, o exame de qualificação na pós-graduação, a defesa de tese, a apresentação de um artigo em evento científico, a prova didática em concurso para ingresso na carreira universitária, a apresentação para a diretoria de um projeto em desenvolvimento, a demonstração comercial ou de um serviço para clientes potenciais, etc. E muitas vezes essas obrigações nos afligem. Parece se tratar de uma missão muito difícil. E aí desperdiçamos as oportunidades de sucesso que são as apresentações. Mas que tal, em vez desse sentimento de obrigação, de angústia, sentir um grande prazer em fazer apresentações? Aprenda a técnica divulgada neste DVD e tenha muito sucesso nas suas próximas apresentações. Sou professor titular da USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, no Departamento de Geotecnia. Ensino engenharia de fundações na graduação e na pós-graduação. Já concluí a orientação de quase 30 mestres e doutores. Tenho uma centena de publicações em revistas e congressos científicos nacionais e internacionais, livros e capítulos de livro. Paralelamente, há mais de 10 anos me dedico à preparação de pós-graduandos para a apresentação de seminários. Tenho uma disciplina na pós-graduação em que ensino a técnica de apresentação. E ao final, cada aluno apresenta um seminário usando a técnica aprendida nessa atividade prática que envolve minha participação com cada aluno em separado, desde a discussão dos visuais, dos slides, em elaboração pelo aluno, até uma prévia do seminário. Já são cerca de 500 alunos treinados por mim com a utilização dessa técnica. E o resultado tem sido excelente. Os alunos comentam a satisfação que passam a ter nas suas apresentações, os elogios que recebem dos colegas, dos professores e dos chefes,
as aprovações em concursos com provas didáticas, etc. Mais recentemente, passei a oferecer um curso concentrado de 3 horas de duração para graduandos, pós-graduandos, professores universitários, professores da rede pública e profissionais atuantes em empresas. Agora, tem a oportunidade de lançar esse DVD. Nele você vai encontrar não só o módulo teórico da descrição da técnica de apresentação, mas também uma espécie de exemplo de aplicação da técnica. A refilmagem de uma palestra sobre o tema Tirando Pedras do Caminho, a TPC, que proferi na USP São Carlos em 2 de dezembro de 2004, num evento promovido pelo CETEP, um ciclo de palestras sobre inovações e inovadores no ensino no campus da USP de São Carlos. Nessa palestra, o comentário do artigo 13 do Código Penal Brasileiro é uma homenagem ao juiz de direito Ettore Avolio, um brilhante professor de direito penal que usa a TPC com maestria. Recomendo que você assista primeiro ao módulo da palestra, tentando inclusive deduzir algum dos fundamentos e procedimentos relativos à técnica de apresentação. Depois, assista ao módulo da parte teórica, para observar todos os fundamentos e procedimentos, bem como a justificativa para cada um desses procedimentos. Se julgar interessante, assista novamente à palestra. Você verá que a técnica é fácil de ser assimilada. Basta trabalhar um pouco para isso. Então, bom trabalho e sucesso total nas suas próximas apresentações.